Vamos para um assunto importante. Teve definição agora com relação ao preço dos combustíveis. Já tinha aí a definição de que os preços vão subir a partir de amanhã, com o retorno, né, dos impostos federais, mas havia ali uma discussão com relação a como que ia ficar a política de preços da Petrobras, se ia haver uma redução da Petrobras, uma espécie de colchão criado para que esse aumento não fosse tão grande, não pesasse tanto no bolso do consumidor. Kátia Pereira está aqui ao vivo com a gente, trazendo as informações de momento. Kátia, boa tarde. O que foi anunciado pelo governo? Boa tarde, Alessandra. A Petrobras acaba de anunciar a redução de 8%, aliás, de 8 centavos no litro do diesel e de 13 centavos no preço da gasolina. E isso ainda vale para as refinarias. Esse novo preço passa a valer a partir de amanhã, dia 1º de março. Então a gente aguarda para saber como que isso vai se traduzir no preço desses combustíveis nas bombas, né, Alessandra? Lembrando ainda que, em reunião realizada no Palácio do Planalto, o presidente Lula decidiu com a equipe econômica que a cobrança de tributos sobre a gasolina vai ser de 75% e de 21% no preço do etanol. Agora, a junção desse percentual com esses centavos aí que vão reduzir no preço do diesel e da gasolina, vamos aguardar para saber como é que vai ser o comportamento dos postos na manhã desta quarta-feira. O consumidor mais quer saber nesse momento, né? Quanto de fato vai ser esse percentual de aumento e de redução no bolso. O fato é que, no fim das contas, a gasolina vai sim ficar mais cara, porque o percentual de aumento é menor, é maior do que o percentual da redução. 1h14. E para a gente entender um pouco mais a respeito desses anúncios que vêm sendo noticiados e vêm saindo aí no decorrer do programa, a Itatiaia conversa agora. O Itatiaia agora recebe a economista Rafaela Vitória, que é sempre presente aqui nas nossas discussões sobre esse assunto e hoje fala com a gente especificamente sobre os combustíveis. Rafaela, para explicar mais uma vez para o ouvinte o que disse a Kátia Pereira e para passar a palavra para você, a gente teve hoje duas coisas diferentes, né? O anúncio do percentual de retomada dos impostos que foram zerados primeiro até o final de dezembro. O presidente Lula, o novo governo, tomou posse e manteve essas taxas de impostos zeradas até hoje, 28 de fevereiro, e a partir de amanhã essa cobrança volta, mas não igual antes. Volta com 75% de tributos incidindo no preço da gasolina e 21% sobre o etanol. Ao mesmo tempo em que amanhã será retomada a cobrança de impostos, a Petrobras anuncia uma diminuição no preço da gasolina vendida para as distribuidoras. Esse preço vai cair de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro. É uma espécie de um toma lá da cá, né? O imposto volta, mas o preço da gasolina diminui um pouquinho nas distribuidoras. Quero te ouvir a respeito desses anúncios e dessa expectativa de variação de preço dos combustíveis, Rafaela. Boa tarde. Boa tarde, Loli. Boa tarde a todos. São várias mexidas aí no preço dos combustíveis. Eu acho que vale destacar, primeiramente, que existiu uma dúvida sobre a volta dos impostos. É uma medida impopular, obviamente, aumentar o preço da gasolina, voltar a cobrar impostos, mas, por outro lado, é uma medida necessária, porque o governo vem aumentando seus gastos, né, desde a aprovação aí da PEC, da transição. A gente viu os dados fiscais que saíram do governo ontem, do Tesouro, e hoje o dado consolidado do Banco Central, mostrando um aumento de gastos já no mês de janeiro. A gente teve um aumento de 6% nos gastos, 6% em termos reais. É o primeiro governo que começa no seu primeiro mês de atuação já aumentando gastos, já cumprindo, né, promessas de campanha, principalmente com o aumento ali do salário mínimo. Então, a gente vai ter um rombo ao longo do ano. O mês de janeiro é um mês que tem arrecadação mais forte, então a gente teve um superávit especificamente no mês de janeiro, mas quando a gente projeta esses gastos para o ano, a gente prevê um rombo fiscal ali mais próximo de 100 bilhões. E a ausência da cobrança do imposto sobre a gasolina faz falta nos cofres públicos. Isso vem gerando também um aumento desse risco fiscal que a gente fala, né? Como vai ficar a dívida pública?
ela vai crescer, porque o governo vai se endividar mais, porque ele está gastando mais do que ele arrecada. Então, essa notícia da volta da cobrança do imposto, ela é positiva nesse sentido. O governo vai recompor a arrecadação e ele tende a diminuir esse rombo. Então, isso é bem visto, isso reduz o risco fiscal. A gente pode abrir espaço para reduzir juros lá na frente. Isso pode, inclusive, reduzir a inflação. A gente vai ter um impacto inflacionário no curto prazo, mas no médio e longo prazo, você reduz essa expectativa de inflação, porque o governo trabalhar com déficit recorrente significa que está estimulando a economia, isso estimula a inflação e, na verdade, agora com esse aumento de imposto, você acaba fazendo uma pequena retração ali, uma contração fiscal e contribui também para conter a inflação lá na frente. Então, do ponto de vista macroeconômico, é uma medida positiva a volta dos impostos, obviamente que pesa aí no bolso do consumidor, vai pesar no IPCA de março, a gente não sabe exatamente como vai ficar o percentual de reajuste qual vai ser exatamente, né, a nova tarifa do PIS/COFINS, com essa compensação agora que a Petrobras acabou de anunciar. Mas é possível que a gente tenha um reajuste em março abaixo do que esperavam os economistas. A gente tinha uma expectativa de uma inflação em março ali mais próxima de 0,60, 0,70, porque previa-se a retomada total dos combustíveis sem essa queda pela Petrobras. Foi uma surpresa aí por conta da queda da gasolina. Então, no final, a notícia é até positiva do ponto de vista das expectativas. Se esperava um aumento maior do combustível e um aumento maior da inflação. Para março, a gente vai ter aí uma pequena redução em relação ao que era esperado. Rafaela, nos últimos dias a gente viu uma relação até em alguns momentos conturbada, né, entre o governo, o presidente da Petrobras. Isso impactou bastante no mercado também. Houve uma discussão muito grande com relação à política de preços, como que isso ia ser feito no governo Lula, como é que ia ser feito para controlar esses preços, enfim. E aí a gente chega hoje com esses dois anúncios. Eu queria te ouvir sobre a sua expectativa de impacto para o mercado. Como é que o mercado deve reagir com relação a essa mudança e o retorno da alíquota do combustível? Isso o mercado já estava absorvendo esses dias, né? Já estava trabalhando com essa possibilidade de retorno amanhã, que já tinha sido, inclusive, anunciado pelo governo, mas agora vem essa redução de preço da Petrobras. Que tipo de sinalização isso aponta para o mercado e qual que deve ser esse impacto? Alessandra, a gente tem visto muito ruído no mercado desde o começo do ano, não só com relação a essa questão específica da reoneração da gasolina, mas são vários assuntos econômicos que a gente vê declarações, algumas polêmicas, controversas, outras até contraditórias dentro do próprio governo. Então, o governo tem membros ali na sua equipe que não concordam com alguns rumos da economia. Então, isso traz muito ruído. Eu acho que esse foi o destaque aí das últimas semanas, né? Vai cobrar imposto, não vai cobrar imposto? A gente vê a ala econômica do governo, liderada pelo ministro Haddad, pela ministra Tebet, que tem uma linha mais fiscalista, querendo, de fato, resolver essa questão fiscal de maneira mais célere. Eles eram a favor da volta da cobrança de 100% do imposto, mas a gente teve membros ali do governo, do partido, dos trabalhadores, que era contra, porque é uma medida impopular. Então, a gente ainda tem esse ruído vindo desses sinais do governo, isso atrapalha muito a leitura de mercado. A gente acaba tendo sempre uma leitura mais negativa, mais populismo, remete a muito o histórico que a gente teve aí, principalmente da grande crise econômica de 2014 e 2015, que impactava também nos preços dos combustíveis. A gente já teve uma experiência de controlar preços da Petrobras que não foi benéfica para a nossa economia. Ela represa a inflação vem depois, prejudica a própria empresa, reduz sua capacidade de investimento no futuro. Então, essa não é uma medida positiva. Essa redução de hoje da Petrobras, vale ressaltar que ela está dentro ainda da regra atual de paridade dos preços internacionais. Na verdade, eu diria que até a Petrobras foi conservadora. A gente estimava aqui 20, 25 centavos aí de espaço para essa redução dentro da paridade. A Petrobras hoje estava cobrando um preço acima dos preços internacionais. Então, esse espaço havia. Esse espaço até, ele é uma estimativa, né? Obviamente tem várias contas diferentes, mas ele poderia até ter sido maior. Então, a Petrobras seguiu numa linha até mais conservadora. Então, acho que isso impacta de maneira positiva para o mercado,
principalmente para as empresas estatais. A gente ainda não está vendo uma manipulação. A volta dos impostos também é vista de maneira positiva pelo mercado. A gente viu ontem a antecipação dessa notícia. Já tinha causado uma reação aí nos juros futuros. Por conta disso, o mercado vê o benefício da redução do rombo fiscal lá na frente maior do que o malefício hoje desse aumento pontual da inflação. Então, a reação é mais positiva. Hoje, o mercado está reagindo de maneira negativa porque a gente teve um dado de desemprego que foi menor do que o esperado, mostra aí o mercado de trabalho, a questão de salários, ela parece ser um problema. Então, a gente tem mais um componente aí que está atrapalhando hoje essa visão, mas eu diria que essa reação dos juros que a gente viu hoje está refletindo mais o dado de desemprego, que foi menor que o esperado, o aumento de salários que foi maior que o esperado, que tende, né, a pressionar a inflação ainda por um bom tempo, mas a gente tem sim, o mercado reage de maneira positiva com relação à volta dos impostos. Infelizmente é uma medida impopular, mas uma medida necessária para a gente corrigir o equilíbrio das contas públicas. Muito obrigado, Rafaela Vitória, nos ajudando a entender as nuances, os caminhos, os desdobramentos desse importante anúncio da equipe econômica do governo federal, anúncio que traz impacto direto na vida de todo mundo, porque o combustível tem um impacto enorme em toda a rede de produtos e serviços consumidos no país. Rafaela, obrigado por falar com a gente hoje, viu? Um abraço para você, até a próxima. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Rafaela. Boa tarde. Agora, 1h23, a gente vai direto para Brasília, onde a repórter Gabriela Speziale acompanha essa expectativa do anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a questão aí da alíquota dos combustíveis, porque o anúncio foi feito pelo governo, mas tem já uma coletiva, uma fala prevista do ministro para esta tarde. É isso, Gabi? Boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Loli. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia. 1h24. Alessandra, há uma expectativa de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhe as medidas relacionadas à reoneração do preço dos combustíveis hoje às 5h da tarde. Pela manhã, Haddad se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto e também com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. E antes de detalhar todas as mudanças que terão impacto direto no bolso do consumidor, o ministro da Fazenda deve ter uma nova reunião com o ministro de Minas e Energia no fim do dia. Na prática, PIS, COFINS e CID voltarão a ser cobrados sobre a gasolina e o etanol a partir de amanhã. E esse percentual de cobrança de 75% de tributos sobre a gasolina e de 21% sobre o etanol é por conta dos impactos no meio ambiente da gasolina, que polui mais. Bom lembrar também que o ministro Fernando Haddad já disse que a volta dos tributos sobre a gasolina e o etanol vai garantir a arrecadação de 28 bilhões de reais esse ano. Loli, é com você. Ô Gabi, o Lula agora há pouco fez um discurso, né? A gente até aqui na redação, o programa estava quase começando, a gente estava de olho esperando que ele falasse de combustível, mas ele falou mesmo da recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Foi inclusive essa a solenidade que ele participou e discursou agora há pouco. Conselho que tem entre suas atribuições propor medidas de combate à fome, por sua vez, combate à fome, uma das grandes bandeiras de Lula na campanha. Você acompanhou também, né? Exatamente, Loli. Em solenidade concorrida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou agora há pouco a recriação do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O órgão é um espaço institucional para a participação e o controle social na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para o direito humano à alimentação. O combate à fome e à miséria é um dos compromissos do presidente Lula, e durante o evento ele disse que sonha que a fome seja terminada no mundo e ressaltou que o CONSEA tem o objetivo de eliminar a fome aqui no Brasil. Lula também defendeu o debate sobre a produção de alimentos no país. Vamos ouvi-lo. Vamos ter que convocar uma reunião dos pequenos e médios produtores para que a gente discuta outra vez o programa Mais Alimentos, para que a gente possa facilitar, incrementar a produção de mais alimentos. Se
um cidadão, se o Valmir, lá no acampamento Lulaldo, tem uma vaquinha que só dá 3 litros de leite, então vamos te ajudar para ela dar 6 litros de leite. Se você só está colhendo uma saca de feijão, nós vamos ajudar você a colher 2 sacas de feijão. E a gente vai garantir que se as pessoas produzirem, não vão perder, porque se produzirem em excesso, o governo vai comprar esse alimento para que a gente distribua aonde precisa ser distribuído. E também a gente vai voltar com a política de preço mínimo para garantir que as pessoas que plantam não tenham prejuízo se houver uma super safra. Portanto, aí o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E vale ressaltar que um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que foi divulgado em junho de 2022, apontou que o Brasil tem aproximadamente 33 milhões de pessoas que passam fome. De Brasília, Gabriela Speziale.